A semana passada, uma amiga me pediu, né, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Maria, você pode me indicar um cirurgião plástico? E eu quero abrir até um parênteses aqui e falar para vocês que eu gosto muito de dar dicas. Sempre foi assim. Eu já fui chamada aí pelas minhas amigas de Google humano. Então, por isso que sempre que alguém quer uma indicação de um médico, de alguém para arrumar um ar-condicionado, sempre perguntam para mim. Que dizem que eu sei escolher um bom e é sempre desse jeito. Restaurante, diarista. Restaurante, diarista, gente que conserta máquina de lavar roupa. Porque, gente, eu sou bem exigente, sabe? Eu gosto realmente de pessoas que prestam bom atendimento, prestam bom serviço, uma experiência diferenciada. Então, por isso as pessoas sempre me perguntam e até por isso que eu tô aqui hoje dando esse curso para vocês, porque eu estudei muito sobre isso e eu amo esse assunto e por isso eu tô aqui. Mas vamos lá com a aula, né? A minha amiga me pediu essa indicação de cirurgião plástico e eu mandei o Instagram do profissional para ela. Em seguida, ela me respondeu, falou assim, Maria, mas esse médico, ele é bom mesmo? Por que eu tô falando isso para vocês? O médico é um excelente profissional, mas quando ela viu o Instagram do médico, ela achou, descredibilizou essa autoridade dele, porque realmente o posicionamento dele era muito fraco, né? Entendam, ele é um profissional bom, porém o posicionamento digital dele era ruim. E aqui que eu quero explicar para vocês a diferença entre ter presença digital e posicionamento digital. Ter presença, para você ter presença digital, basta você ter um Instagram. Você lá monta sua conta profissional, você é um médico, dentista, monta, coloca uns posts aqui e ali, você está presente no digital. Não há como negar isso. Mas ter um posicionamento requer estratégia, requer você transmitir ali com seu perfil profissional a imagem que você quer que o paciente tenha a seu respeito. Porque às vezes você pode ser muito bom no offline, no seu atendimento ali no seu consultório, no offline, porém você não tem a mesma percepção no online. E isso, antigamente, isso não tinha tanta importância, porque o mundo era muito... porque houve uma evolução, digamos, do marketing, né? Antes o marketing era só os pontos comerciais ali, você olhava a fachada do profissional, você ia indicado por alguém e você confiava e era só isso. Hoje não. Hoje a credibilidade profissional, ela vai ser confirmada pela forma como ele se posiciona no digital, no Instagram especificamente. Então, posicionar-se é construir uma imagem estrategicamente pensada para permitir, né, para gerar uma percepção de valor no seu paciente ou no seu seguidor, de forma que ele queira realmente tratar com você. O que eu quero que vocês entendam, esse médico que eu indiquei para minha amiga, ele era um excelente profissional, um currículo impecável. Mas quando ela olhou o Instagram, ela teve dúvida, né? Por quê? Porque por um simples posicionamento inadequado, que não era estratégico, ele não gerava essa percepção de quão valoroso ele é. Então, por isso é que eu falo para vocês, ele só tinha uma presença digital e não um posicionamento. E é isso que eu quero que vocês entendam, que você precisa ter um posicionamento digital estratégico e não simplesmente uma presença. Esse conceito de posicionamento, ele vai ser trabalhado ao longo de todo o curso. Eu não vou falar agora especificamente para você, mas eu quero te dar um exemplo. Se você for procurar, por exemplo, um dermatologista, né? Pode ter um dermatologista que siga uma linha mais natural, né? Que ele preserve mais a naturalidade da pessoa, né? Do paciente. Outro que tenha um posicionamento onde ele mostre que ele exagera mais nos procedimentos, porque existe público para todo tipo de profissional, né? Para o profissional que queira
transmitir mais naturalidade, um outro que queira que as pacientes tenham um padrão mais específico. E quando uma pessoa, né, um paciente, se coloque no lugar do paciente, vai procurar um profissional, o Instagram, ele vai ser um portfólio, onde ele vai identificar os valores do profissional, vai identificar qual a linha de atendimento, de tratamento que ele segue, se ele é um profissional mais descontraído, se ele é um profissional mais sério. Existem pessoas que querem ser atendidas por pessoas mais frias ou que querem ser atendidas por pessoas mais descontraídas. Eu vou dar aqui um exemplo para você também de outra área. Uma vez, né, eu fui com meu marido naquele hotel Palácio Tangará, porque eu gosto muito de experiência, eu queria viver essa experiência nesse hotel lá em São Paulo. E muita gente ama esse hotel. Mas o meu perfil de atendimento que eu gosto é um atendimento mais humanizado, mais individualizado. Eu gosto de hotéis que me chamam pelo nome, que eu não seja só mais uma naquele ambiente. E o Palácio Tangará, em que pese ser um lugar muito luxuoso, muito bonito, ter uma história muito bonita, era um hotel frio. Todo lugar que eu ia, na piscina, no restaurante, não tinha uma música, os funcionários falavam muito não, era um atendimento frio. E depois o que eu descobri? Que é um hotel onde a administração é alemã. E os alemães, eles são frios, né? Os europeus, muitas vezes, têm uma cultura que não gosta de toque, não gosta de abraçar. E cada pessoa, cada personalidade, cada paciente vai preferir um tipo de atendimento, um tipo de profissional, uma linha de tratamento. Por isso é tão importante você demonstrar no seu perfil o seu posicionamento por meio da sua narrativa, por meio da sua imagem, da maneira como você veste, por meio dos casos que você posta no seu Instagram. Estamos falando especificamente aqui do Instagram. Então, tudo isso, todos esses elementos são fundamentais para construir o que a gente chama de posicionamento. Eu dei esse exemplo aí, fugindo um pouco do que é o nicho aqui que eu falo especificamente para médicos, dentistas, falei aí do hotel, do Tangará, mas só para exemplificar que o meu método, ele serve para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Se você tem um perfil mais exibicionista, se você tem um perfil mais tímido, mais reservado, mais sério, o que eu quero dizer é que existem pacientes, existem pessoas que vão se identificar com você, com o seu jeito. E por isso o método é aplicável, né? O método de posicionamento é aplicável para qualquer perfil de profissional. E para finalizar a aula, eu quero explicar para você que o posicionamento, ele vai ser a fusão da sua diferenciação com a segmentação. E a segmentação é exatamente isso. Você tem que entender que a sua comunicação vai ter que ser voltada para quem você quer falar, quem você quer atingir. Ah, eu quero atingir pacientes de tal idade ou de um nível social X, pode ser um nível social alto, pode ser um nível social mais baixo, isso não importa. Isso é você que vai definir, porque você vai se posicionar de forma a atrair o paciente que você busca atender. E como eu falei, né, a fusão da diferenciação com a segmentação. E a diferenciação é um ponto muito importante, porque como você vai se destacar no meio dessa multidão de profissionais que estão, né, todos sendo obrigados, né, a fugir do tsunami, a se preparar para o tsunami, como eu falei lá no início do nosso curso, e migrar para o digital, se posicionar no digital, por meio dos seus diferenciais.
Então, eu vou passar um exercício agora para você que vai ficar, você vai pegar lápis, papel, caneta, sentar e fazer esse exercício, porque ele é muito importante. Não é um exercício fácil, mas ele é imprescindível para que você prossiga e estabeleça aí os pontos estratégicos para concluir, né, para desenhar o seu posicionamento. Eu vou deixar o PDF aqui abaixo na descrição do vídeo para você imprimir e fazer esse exercício. Com certeza, eu acho que se você comprou meu curso, você já deve ter visto meu Instagram, me acompanhado, né, se conectado com alguma coisa que eu falei, com algum dos meus valores, e você deve saber que eu gosto muito de ler. E para os meus alunos, eu sempre indico livros. Gente, na faculdade de odontologia e de medicina, a gente fica muito restrito a informações da nossa especialidade, da nossa profissão. E é muito importante, eu quero que você saiba que esse curso aqui, ele não é técnico. Eu não vou passar para você nenhuma fórmula, nenhum hack, porque eu não acredito em fórmulas. Eu acredito em você se desenvolver pessoalmente, internamente, para que você transpareça isso e que você colha resultados com o seu posicionamento estratégico, mas agregando conhecimento, repertório. Sem você saber por que você faz o que você faz, eu diria que é impossível você ter um posicionamento que tenha resultado. Um posicionamento estratégico e que você seja efetivamente um profissional diferenciado. Sem um porquê que norteia suas decisões, que norteia você acordar todos os dias, né, para trabalhar. O seu porquê pode ser qualquer um. Assim, pode ser eu levanto para ter dinheiro para pagar os meus boletos, que seja, mas você tem que ter um porquê. Seja ele grandioso ou seja ele mais simples, esse porquê vai nortear as suas decisões e o seu posicionamento. Então, o que eu quero que você faça, né? Você vai ter a descrição aí abaixo, né? O PDF. Você vai responder essas perguntas que eu coloquei aí para vocês. Se você tá aqui também, você deve saber que eu tenho um case, vamos dizer, de sucesso, que é o meu marido, que é o Dr. André, que é dentista. Ele também teve que responder essas perguntas e às vezes elas são difíceis de responder, porque o primeiro passo para você se posicionar de forma estratégica e você ter resultados é você se conhecer. E essas perguntas vão orientar esse seu conhecimento. Então, não deixe de fazer, porque é muito importante. Vou dar um exemplo de um porquê para vocês entenderem e facilitar para você fazer o seu exercício aí na sua casa. Um neurologista, por exemplo, quando ele vê uma pessoa sem andar, numa cadeira de rodas, e ele entende que o trabalho dele pode transformar aquela realidade, né? Fazer a pessoa andar, ou um dentista que vê uma pessoa que sem sorrir, que às vezes se retrai, não consegue nem conseguir um emprego, não consegue nem ter um emprego melhor, ou se relacionar com as outras pessoas, e ele sabe que por meio do trabalho ele pode devolver essa realidade, né? Devolver a esperança para a pessoa conseguir um trabalho, ou se relacionar, se casar, ter uma família. Isso é o porquê. Qual o motivo que o seu trabalho faz para transformar a vida das pessoas? Porque o valor do nosso trabalho não está só na contrapartida financeira que a gente recebe. O nosso trabalho, o valor dele está também na transformação que a gente promove na vida das pessoas. Então essa é uma dica para você descobrir o seu porquê.